3, dia 5. Suprimento matinal. Et 1h14 da manhã. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Et 10h17 da noite. E aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, entrei em êxtase. No livro de Atos, podemos ver a oração dos primeiros santos pela edificação orgânica do corpo de Cristo. A oração de que precisamos é a oração que trouxe o derramamento do Espírito, 1h14 da manhã, 2 para 1-4, 16-17a. 120 santos oraram em unanimidade durante 10 dias e isso fez vir o derramamento do Espírito. Parêntese que abre parêntese que fecha. Deus derramou todo o seu ser, o Espírito, sobre os discípulos. Imediatamente, os discípulos tornaram-se um com Deus. Aqui vemos o princípio de entrarmos em Deus mediante a oração e de Deus entrar em nós mediante a oração. A sua oração trouxe Deus do céu à terra e sobre eles. Orar é como respirar. Quando respiramos, o ar entra em nós e nós entramos no ar. O resultado é que o ar é derramado sobre nós. Quando temos a experiência do Espírito derramado mediante a oração, somos refrescados ao máximo. CWWL, 1989, volume 1, The Practical and Organic Building Above the Chart, p. 349. Leitura de hoje. Também precisamos da oração que fez tremer a terra e fortaleceu os discípulos com o Espírito Santo para falar a palavra de Deus com intrepidez, Et 4h24 da manhã -31. Os discípulos oraram unânimes, v. 24, segundo a palavra de Deus, vv. 25-28, reivindicando o poder divino mediante o nome de Jesus, vv. 29-30. Parêntese que abre parêntese que fecha. Muitas vezes a situação é uma mentira. Quando vamos visitar as pessoas para pregar o Evangelho, pode haver algo no nosso interior que diz que as pessoas não nos abrirão as portas. Isso é uma mentira. Outra mentira é que as pessoas não abrirão o seu coração nem o seu espírito para receber o Senhor. Se esse fosse o caso, a nossa ida seria vã. Portanto, temos de orar para fazer tremer a situação. Temos de abrir a porta mediante a oração. Orar é fazer tremer a situação, é mudar a situação. Quando oramos desse modo, somos enchidos com o espírito econômico e temos intrepidez para falar a palavra de Deus. Não devemos crer na situação. Em vez disso, temos de crer na nossa oração para mudar a situação. Atos 10 para 9-16 mostra a oração que levou Pedro a um êxtase e que lhe trouxe uma visão celestial. Essa oração no tempo designado, v. 9, levou Pedro a ter uma conversa com o Senhor, vv. 13-16. Esse é outro princípio da oração. Orar é entrar num êxtase por meio da oração, cf. 10h17 da noite. Um êxtase significa que saímos do ego. Podemos estar presos no ego, mas temos de sair dessa prisão através da oração. Parêntese que abre parêntese que fecha. Num êxtase, podemos receber visões de Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. O nosso ego é uma prisão forte de onde temos de sair, a fim de entrarmos num êxtase mediante a oração. Muitas vezes, na vigília matinal, enquanto lemos a Bíblia e lemos com oração, temos a sensação que saímos de nosso ego e que nos encontramos numa situação em que estamos perto de Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quando entramos num êxtase, estamos numa conversa com o Senhor na qual nós falamos com o Senhor e o Senhor fala conosco. Parêntese que abre parêntese que fecha. Todos nós precisamos do tipo de oração que nos faz entrar nesse êxtase.
O livro de Atos é um relato das atividades dos apóstolos e as atividades dos apóstolos eram sempre complementadas pela sua oração. Todos os tipos de orações, sobre os quais tivemos comunhão, no livro de Atos mostram o tipo de oração que devemos fazer. Temos de aprender a orar da maneira que os discípulos em Atos oraram. Esse tipo de oração pode fazer tremer a situação, os alicerces da prisão, a terra, pode fazer cair as cadeias e abrir as portas. Essa oração também nos levará a um êxtase, nos fará entrar em Deus e nos trará a Deus. Então, podemos conversar com Deus, receber a sua comissão e aceitar que Ele nos envie. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Precisamos da vida divina e temos de orar para dar todos os passos cruciais para que o corpo de Cristo seja edificado organicamente mediante a nossa obra. CWWL, 1989, volume 1. The Practical and Organic Building Up of the Church, pp. 349 a 352.